Bom, gente, continuando o nosso assunto, depois de artrite reumatoide, eu vou falar sobre as espondiloartropatias soronegativas. O que significa o termo soronegativas? Elas cursam com fator reumatoide negativo. Tá certo? Uma outra característica importante desse grupo de doenças é que o acometimento preferencial, a inflamação, ela compromete as ênteses. Então, elas são chamadas de entesopatias. Na realidade, o que é uma êntese? A gente tinha visto isso na aula passada. Quando eu tenho um tendão se inserindo no osso, a gente sabe que o músculo se insere no osso através do seu tendão. Essa inserção do tendão no osso é uma êntese. A gente sabe que os ligamentos, né, são estruturas que ligam, entre aspas, duas superfícies ósseas. A inserção do ligamento no osso também é chamada de êntese. Uma inserção de uma cápsula articular no osso também é chamado de êntese. Então, a inflamação está predominante nas ênteses. Não quer dizer que não haja também algum grau de sinovite em articulações periféricas. Existe. Mas a grande característica é o acometimento das ênteses. Dentro desse grupo, nós temos 4 variedades importantes. A espondilite anquilosante, que eu vou falar daqui a pouco, que é o protótipo. A artrite reativa, que era antigamente conhecida como síndrome de Reiter, tá certo? A artrite que cursa com a psoríase, chamada de artrite psoriásica, e as artrites enteropáticas. As artrites enteropáticas eu não vou conversar com vocês hoje, vou deixar para falar quando a gente comentar sobre essas doenças no bloco de gastroenterologia. Ou seja, as artrites que acompanham a doença intestinal inflamatória, as artrites que acompanham a doença de Whipple, que é uma síndrome de má absorção, que acompanha a doença celíaca, que é outra síndrome de má absorção. A gente vai falar tudo isso no bloco de gastro. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Quais são as características comuns dessas espondiloartropatias soronegativas? Em primeiro lugar, já falei para vocês, elas apresentam um acometimento das ênteses, tendões, ligamentos, etc. Tá certo? Existe um acometimento também de articulações axiais do esqueleto. O que são as articulações axiais? São as articulações da coluna vertebral, tá certo? E a articulação sacroiliaca, que são articulações ricas em ênteses, ricas em ligamentos, principalmente. Tudo bem? Então, articulações axiais, principalmente as sacroiliacas e de coluna vertebral. Pode haver também acometimento de articulações periféricas, como eu falei para vocês. As articulações periféricas podem ser acometidas tanto na sua êntese e, mais raramente, na sua sinóvia. Tá certo? Existe uma associação com HLA-B27, que a gente já sabe o que é o HLA. Eu expliquei para vocês na aula de artrite reumatoide. Característica do grupo, fator reumatoide negativo. E a imensa maioria dos pacientes, a imensa maioria é jovem. São indivíduos com menos de 40 anos de idade. Tudo bem? Então vamos ver primeiro o protótipo dessas doenças, que é a espondilite anquilosante. Tá certo? Gente, a espondilite anquilosante ela é uma doença que acomete basicamente indivíduos do sexo masculino. Então já é um pouco diferente, por exemplo, da artrite reumatoide. Lembra? Aqui não, aqui o acometimento predominante é do sexo masculino. E são homens jovens em geral, dos 20 até os 40 anos de idade. A idade média do acometimento é de 23 anos. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, só 5% dos pacientes com espondilite anquilosante têm mais do que 40 anos. Então é uma doença de indivíduo jovem. É assim que vai cair na prova de residência. Vamos ver aqui algumas características da espondilite anquilosante. Ela é uma doença axial, esqueleto axial. Lembra? Rico em êntese, rico em ligamentos. É uma doença axial, sacroiliaca, coluna vertebral. Ela é ascendente, ou seja, ela começa na sacroiliaca, ela acomete a sacroiliaca bilateralmente, depois essa doença ascende pela coluna. Outra característica, calcificante.
A inflamação das ênteses, você tem inflamação, melhora. Inflamação, melhora. Essa inflamação das ênteses vai acabar levando a uma calcificação local. Então, esses ligamentos da coluna vertebral, eles acabam calcificando. A gente vai ver daqui a pouco o que vai acontecer com a coluna vertebral, com essa calcificação desses ligamentos. Vamos lá? Olha só, essa figura de estudo, olha só. A doença começa em sacroiliacas e ela ascende pela coluna vertebral. É uma grande característica dela. O que mais? Quadro clínico da sacroileite. Perdão, da espondilite anquilosante, que obviamente se caracteriza pela sacroileite. Desconforto lombar em indivíduos com menos de 40 anos. Geralmente é o desconforto lombar que começa unilateral. Às vezes os pacientes referem também um desconforto em nádegas. Depois isso aí passa para a bilateral. E isso é uma lombalgia inflamatória. Ela piora com o repouso. Muitas vezes o indivíduo ele acorda na segunda metade da noite com dor, com muito desconforto. E o repouso não melhora, muito pelo contrário, piora. O que vai melhorar o indivíduo? Ele vai levantar da cama na segunda metade da noite, vai caminhar um pouco pelo quarto, fazer algum exercício de flexão com a coluna e ele vai obter melhora. Então essa é a característica da lombalgia inflamatória. Ela melhora com o movimento e piora com o repouso. Tudo bem? Começa de um lado só, nádegas, com o tempo acomete ambos os lados. O paciente acorda na segunda metade da noite, tem que se levantar da cama, caminhar, fazer algum tipo de atividade com a coluna vertebral, uma flexão e tal, ele obtém melhora. Persistência desse desconforto lombar por 3 meses ou mais, isso é importante também para a gente pensar em espondilite anquilosante, né? Já que existem diversas doenças que provocam dor lombar. A maioria delas, né, de etiologia mecânica. O indivíduo tem a dor lombar e melhora com o repouso. Aqui não, aqui é inflamatório. Piora com o repouso e melhora com o movimento. Rigidez matinal é uma característica importante do acometimento inflamatório, seja das ênteses, seja da sinóvia. Aqui no caso da êntese, o paciente tem uma rigidez matinal importante. Com o tempo ele tem limitação nos movimentos laterais, de flexão e de extensão da coluna. Alívio com os exercícios, como eu falei para vocês. Vamos ver outros achados importantes. Articulação. Então, nós já vimos coluna vertebral, né? Sacroiliacas ascendendo para a coluna vertebral. Tudo bem? Dor lombar, piora no decorrer da noite, o paciente tem que acordar, né? E quando ele acorda e se movimenta, melhora um pouco, melhora com o exercício, ele tem uma rigidez matinal importante, já que a articulação permaneceu em repouso também durante muito tempo, tá certo? Mas vamos ver os outros acometimentos. Sacroiliaca e coluna vertebral é a base, né? Mas você pode ter articulações que eles chamam de raiz, que a articulação do quadril e do ombro podem ser comprometidas também em 25% a 35% dos casos. Gente, preste atenção aqui para não confundir. A articulação do quadril é a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. É só isso. Ela é envolvida na espondilite anquilosante em 25% a 35% dos casos. Não é acometida como a sacroileite em todos os pacientes. Aqui é 25% a 35% só. Tá certo? O que mais? Outras articulações periféricas, além de ombro e quadril. Está aqui. 30% dos casos. Eu posso ter envolvimento de tornozelo, posso ter envolvimento de joelho, costuma ser um envolvimento assimétrico, tá certo? Vamos embora. Articulações costo-externais do manubrio external podem ser comprometidas. Isso leva a uma complicação importante, que é a restrição respiratória nos pacientes com espondilite anquilosante. Tá certo? Então, a restrição respiratória também é uma complicação da espondilite. O que mais?
A entesite do calcânio causa dor no calcânio. A gente sabe que a inserção do tendão do calcânio pode sofrer calcificação com o tempo, né? Dá uma espécie de esporão de calcânio. Eu vou mostrar para vocês isso mais tarde. Então, essas são as principais características dos outros achados da espondilite anquilosante. Tá certo? Olha só, importante aqui, ó, a HLA-B27 presente em 80% a 90% dos casos, de acordo com o Harrison. Tá certo? Maravilha, gente? Então, vamos embora. Então, olha só, vamos dar uma repassada nisso aqui que é importante para vocês. O conceito de anatomia. Aqui, gente, essa estrutura óssea que vocês estão vendo aqui é o sacro, tá certo? Essa formação óssea, uma espécie de asa, a gente chama asa do ilíaco, é o ilíaco. Tudo bem? Então, essa articulação aqui que eu circulei em azul para vocês é a articulação sacroilíaca, de um lado e do outro. Aqui na frente é a sínfise púbica, que é uma articulação basicamente também ligamentar. Tudo bem? Então, eu tenho ligamento aqui, tenho ligamento lá. E aqui na sínfise púbica. Mas o acometimento está na sacro, está nas sacroilíacas. Tudo bem? Vamos ver aqui essa evolução radiológica que é muito interessante. Aqui, gente, vocês reparem, isso aqui é uma articulação sacroilíaca normal. Você tem um contorno articular preservado, você tem um certo espaço articular, que a gente consegue identificar numa radiografia simples. Agora, olha só. Aqui, reparem, eu já começo a ter irregularidade na articulação sacroilíaca com algum tempo de doença, tenho algum grau de esclerose, está vendo aqui? Subcondral, esclerose subcondral, e o resultado é a fusão e a anquilose da articulação sacroilíaca, isso já em fases avançadas da doença. Tudo bem? Vamos embora. Olha aqui, mais um quadro de esclerose subcondral, com algum grau de fusão da articulação. Aqui a gente nota muita irregularidade desse lado aqui. O importante na espondilite anquilosante é que a sacroileite ela é bilateral. A sacroileite ela é simétrica. Isso é muito importante. Tudo bem? Vamos embora. Característica importantíssima no acometimento de coluna vertebral. Os discos intervertebrais eles são acometidos inicialmente. E depois, a inserção do ânulo fibroso do disco começa a sofrer inflamação e calcificação. Essa área calcificada sofre uma projeção, é conhecida como sindesmófito, e esse sindesmófito se projeta na vértebra abaixo e produz uma espécie de fusão da coluna vertebral. Está vendo aqui a evolução radiológica? Fusão da coluna vertebral. Esses sindesmófitos eles aparecem inicialmente na região anterior da vértebra, depois nas margens laterais da vértebra, provocando uma fusão da coluna. Vamos colocar aqui os sindesmófitos, tá certo? Eles provocam uma fusão da coluna. Aqui, essa coluna toda fundida pelos sindesmófitos, nós chamamos de coluna em bambu. Então, essas características, com o tempo do acometimento da espondilite anquilosante, provoca algumas deformidades na coluna vertebral. Além do indivíduo perder quase toda, ter uma diminuição importante, quase todos os movimentos da coluna, ele vai perder a sua lordose, que a gente chama de lordose fisiológica da coluna, e ele vai também ficar com uma espécie de cifose importante. Então, perda da lordose lombar e cifose na coluna torácica. O corpo do indivíduo vai ser projetado para frente, ele vai olhar para baixo, ele não vai conseguir olhar para cima, com muita dificuldade, vai olhar mais para o chão, e ele vai ter essas deformidades na coluna vertebral. Olha aqui, ó, uma coluna vertebral toda fundida, tudo bem? Isso aqui é a coluna em bambu. Olha só a posição do doente. Ele tem uma cifose torácica importantíssima, ele tem algum grau de comprometimento de coluna cervical também,
e esse indivíduo ele olha para baixo. Ele perde a lordose lombar fisiológica e muitas vezes ele tem que fletir os joelhos e caminhar de passos curtos para poder ter uma marcha razoavelmente adequada. Tudo bem? Outra característica interessante aqui, ó, acometimento da fáscia plantar e do tendão do calcâneo, causando a calcificação, ó. Olha aqui, esporão do calcâneo. Então, essa é uma outra característica também da espondilite anquilosante. No exame físico desse doente, o que eu posso notar? O seguinte, ó, existe uma manobra que o indivíduo coloca, tá vendo aqui? A perna, ele flete o joelho, ele flete a perna inicialmente, flete o joelho a 90 graus e coloca o maléolo lateral em contato com o joelho da perna estendida. Tudo bem? Ele está em decúbito dorsal. O examinador coloca uma mão na espinha ilíaca antero-superior do paciente e a outra mão no joelho, nesse joelho. E força esse joelho de encontro à mesa. Tá certo? Faz esse movimento, forçando o joelho de encontro à mesa. Tá? O sinal de Pétrio que ele acontece quando o paciente sente uma dor na região inguinal. Quando ele sente essa dor na virilha, na região inguinal, nós dizemos que a articulação do quadril desse lado está comprometida. Então, isso acontece quando os indivíduos com espondilite têm comprometimento da articulação do quadril. Mas quando ele refere dor do outro lado, significa que a sacroilíaca está comprometida. Então, o sinal de Pétrio que ele está presente quando existe comprometimento da sacroilíaca e quando existe comprometimento também da articulação do quadril. Tudo bem? A gente, na espondilite anquilosante, sabe muito bem que o envolvimento da sacroilíaca é o quê? É bilateral. Vamos lá. O outro teste que se faz também é o teste de Schober. O que é isso? O examinador passa uma linha horizontal, tá? Aqui no nível da junção lombosacra, que é mais ou menos na altura das espinhas ilíacas póstero-superiores. Tá? Ele faz essa marcação com essa linha horizontal, mede 10 centímetros para cima e marca uma outra linha horizontal. E pede para o paciente, com a perna estendida e os joelhos juntos, os calcanhares juntos, para ele fletir a coluna. Em indivíduos que não têm espondilite anquilosante, a distância entre esses marcos horizontais vai ser maior ou igual a 15 centímetros. Então, isso aqui vai aumentar 5 centímetros quando ele fizer esse movimento. A gente diz que o teste de Schober é negativo, caso isso aconteça, porque o indivíduo é normal. Agora, se essa distância aqui, né, esse aumento, perdão, for inferior a 4 centímetros, por exemplo, o paciente tinha 10, ele fletiu a coluna, agora ele tem 13. Então, se for menor do que 4 centímetros, esse aumento, a gente diz que o teste de Schober é positivo. Então, esse paciente tem acometimento importante de coluna lombosacra. Tá certo? E é isso que acontece nos indivíduos com espondilite anquilosante. Bom, vamos lá. Manifestações extra-articulares da espondilite. É uma coisa que vocês também têm que saber. Tudo bem? Vamos lá. Uveíte anterior aguda, insuficiência aórtica e fibrose pulmonar dos lobos superiores. Olha só a frequência, de acordo com Harrison, de uveíte anterior aguda, 40%. Vamos só recordar o que é a uveíte anterior. Vocês estão vendo aqui na anatomia do olho, né? Vocês percebam que essa região aqui, que eu estou apontando, é uma estrutura conhecida de todos nós, chamada de íris, tá certo? Próximo à íris, nós temos uma outra estrutura conhecida como corpo ciliar, tudo bem? O corpo ciliar e a íris formam a úvea anterior. O que é a úvea anterior? A úvea anterior é a túnica vascular anterior do olho. Íris e corpo ciliar. Vocês estão vendo aqui, ó. Íris, corpo ciliar. Isso aqui, essa região aqui é a córnea. Aqui embaixo é o cristalino. Aqui está o corpo ciliar, aqui está a íris. Aqui está o corpo ciliar, aqui está a íris. Úvea anterior. E a coroide que vocês estão vendo aqui,
que na prática ela é azulada, né? A coroide forma a túnica vascular posterior do olho. Então, quando eu tenho uma uveíte anterior aguda, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho uma iridociclite. Peguei íris e corpo ciliar. Quando eu tenho uma uveíte posterior, que é um evento mais raro, eu digo que o indivíduo tem uma corioretinite. Tudo bem? Porque a coroide, que é a uvea posterior, ela, quando é acometida, a retina costuma ser também comprometida. Então, eu chamo de corioretinite, quando eu tenho uma uveíte posterior. São raras as condições que dão uveíte posterior. Já as espondiloartropatias soronegativas, elas são causas importantes de uveíte anterior. Mas nós temos outras causas, a gente vai ver depois em vasculite, na síndrome de BC, também causa uveíte anterior. Então está aqui, ó. Íris, corpo ciliar. Vamos aproximar mais, ó. Agora em verde. Íris, corpo ciliar, córnea, cristalino. Esse verde aqui, cristalino. Íris, corpo ciliar. Tá certo? Na realidade, a uveíte anterior aguda, ela faz parte de um grupo de doenças da oftalmologia chamadas de síndrome do olho vermelho, tá? Porque você tem, geralmente, realmente, né, uma vermelhidão ocular importante, que às vezes pode ser por conta apenas de uma conjuntivite. Lembra que a conjuntiva, né, existe uma membrana conjuntiva que recobre a porção anterior da esclera também, né? Então você vai ter que fazer um exame chamado exame de lâmpada de Fenda para chegar a esse diagnóstico. Mas as características da uveíte anterior são vermelhidão ocular, lacrimejamento, fotofobia, dor ocular, que é uma dor descrita como pressão, ausência de secreção purulenta, que também é interessante para a gente diferenciar da conjuntivite, e o paciente costuma ter miose também. Então é miose, dor ocular, fotofobia, vermelhidão. Uveíte anterior aguda. Ela, na espondilite anquilosante, costuma ser unilateral, mas ela tem uma característica chata que é a recorrência. Geralmente, quando ela recorre no olho contralateral. Tá certo? Vamos lá. Insuficiência aórtica é uma alteração que pode acontecer tardiamente em alguns indivíduos, com muito tempo de espondilite anquilosante. Tá certo? A regurgitação aórtica, ela pode vir acompanhada também de bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Então tem que estar atento para essa complicação. Então esses pacientes, dependendo da magnitude da regurgitação aórtica, eles podem até desenvolver algum grau de insuficiência cardíaca. Então tem que tomar cuidado com isso. A fibrose pulmonar, né, em lobos superiores, da doença que eles chamam fibrobolhosa em lobos superiores do pulmão, ela geralmente acomete um lado só, mas eventualmente ambos os lados. Ela tem uma característica importante, que é a formação de cistos, grandes cistos, tá certo? E esse negócio aqui pode ser colonizado por aspergilos, por micobactério, que traz um prognóstico ruim para esses doentes quando esse fenômeno acontece. Então, doença fibrobolhosa em lobos superiores, podendo complicar com infecção por aspergilos fumigatus e também por micobactério. Tudo bem, gente? Vamos embora. Vamos lá, gente. Para eu considerar a existência de espondilite anquilosante, tá? Todos os pacientes, todos eles, devem ter uma dor lombar com 3 meses ou mais de duração e todos eles devem ter uma idade menor que 45 anos. Então, essas duas aí são condições essenciais para eu considerar um diagnóstico de espondilite anquilosante. Então, quais são os novos critérios de diagnósticos de espondilite anquilosante? Em primeiro lugar, são 2 critérios, né? Você pode usar um ou pode usar outro. Vamos falar desse primeiro critério. Para esse primeiro critério, eu tenho que ter uma alteração em exame de imagem. Pode ser uma radiografia simples, pode ser ressonância magnética. Esses novos critérios vieram a facilitar a gente por incluir a ressonância. Vieram a facilitar o nosso lado. Por quê? Porque a ressonância ela identifica
alterações mais precoces que a radiografia. A radiografia só vai identificar quando já existe, né, algum grau de comprometimento articular importante, tá certo? Enquanto a ressonância consegue pegar, entre aspas, a doença em fase mais precoce. Igualzinho ao que eu falei para artrite reumatoide. Então vamos ver o diagnóstico. Eu tenho uma imagem sugestiva de espondilite anquilosante, uma sacroileite, tudo bem? Mas qualquer um desses 9. Tudo bem? Então, imagem positiva mais qualquer um desses 9. Exemplo, uma imagem positiva mais entesite do calcânio. Acabou, eu tenho diagnóstico. Uma imagem de sacroilia com coluna vertebral sugestiva, mais uma proteína C reativa elevada. Diagnóstico. Uma outra forma de eu fazer o diagnóstico é o seguinte: eu tenho um indivíduo com HLA-B27 presente e ele tem 2 dessas 8 alterações abaixo. Então ele tem um HLA positivo presente, vamos imaginar, e ele tem uma entesite do calcânio e uma uveíte anterior. Pronto, ele tem um diagnóstico. Tá certo? Então os critérios diagnósticos são esses: uma imagem mais qualquer um desses 9, ou então o HLA-B27 mais 2 desses 8 abaixo. Do 2 ao 9 eu pego 2 alterações, mais o HLA-B27 positivo, eu também tenho diagnóstico. Tá certo? Então esses são os critérios para o diagnóstico de espondilite anquilosante. Tratamento de espondilite anquilosante. Vamos ver? Vamos lá. Ó. Gente, essa tríade aqui, ela é fundamental para a qualidade de vida do doente e também para melhorar a dor. Anti-inflamatório, muitos autores recomendam a indometacina, mas existem trabalhos com a nimesulida também. Fisioterapia e natação. Fisioterapia não só, né, a fisioterapia para a doença articular, mas também a fisioterapia respiratória. Lembrando bem que esses doentes têm graus de restrição respiratória. Tranquilo? Tudo bem? Vamos ver uma coisa importante aqui. O anti-inflamatório, ele melhora a dor. Ele parece também retardar um pouco as alterações progressivas na radiologia. Ele retarda um pouco a evolução radiológica do paciente e melhora muito o quadro clínico. Tudo bem? Então, esse é o tripé para o tratamento dos pacientes com espondilite anquilosante. Agora, os inibidores do TNF-alfa, né? O infliximab, que mais? Golimumab, etanercept. Essas drogas, elas são usadas quando o indivíduo não responde a 2 anti-inflamatórios. Por exemplo, dei indometacina, não melhorou. Troquei por nimesulida, não melhorou. Então eu posso tentar, nessa condição, o inibidor do TNF-alfa. Eu dei o exemplo do infliximab, mas existem outros. Tudo bem? O inibidor do TNF-alfa, ele melhora de forma significativa a atividade de doença. O inibidor do TNF-alfa, muitas vezes, bloqueia completamente a progressão radiológica. Existem, inclusive, relatos de indivíduos que têm fusão de toda a coluna, que melhoram a mobilidade com o inibidor do TNF-alfa. Aí você vai me perguntar, então por que você não faz o TNF-alfa de primeira? Porque o TNF-alfa pode dar tuberculose disseminada, o TNF-alfa pode dar síndromes de desmielinizantes, tá certo? O TNF-alfa pode dar uma síndrome semelhante ao lúpus. Então, na realidade, pode dar doença hepática importante. Então, o TNF-alfa, apesar de ser extremamente benéfico para a doença, ele tem seus efeitos colaterais. Então, o Harrison, na última edição, coloca o seguinte: só vai usar o TNF-alfa, apesar dele ser uma maravilha, caso o paciente não responda a 2 anti-inflamatórios. Você tenta um, tenta outro, não respondeu,
você dá, então, o infliximab. Tudo bem, gente? Então é isso. Outra coisa importante, não usar corticosteroide ou metotrexato, porque não adianta. Aqui eu vou só comentar uma coisa com vocês que é importante, que é o corticosteroide, ele não adianta para a doença e ele ainda pode provocar osteoporose. Nós sabemos que a desmineralização óssea, ela acontece também na espondilite anquilosante. Então ninguém sabe a razão disso, mas ela acontece. A gente sabe que muitos pacientes, por ter a coluna totalmente fundida, a coluna em bambu, mais a osteoporose, eles podem morrer por traumas na coluna vertebral, que você, por exemplo, não morreria nem eu. Sofreu trauma na coluna vertebral, acometeu medula espinhal e o indivíduo falece, morre. Então, essa é uma das grandes causas de morte, né, na espondilite anquilosante. O indivíduo tem a coluna fundida, ele tem osteoporose, ninguém sabe muito bem por quê, né? Talvez os mediadores inflamatórios promovam isso aí, e ele tem morte por traumas que habitualmente não matariam ninguém, né, que não tivesse espondilite. Bom, o que mais? E o metotrexato é uma droga modificadora de doença reumática, tá? É uma droga antirreumática, mas que não melhora a espondilite anquilosante também.